né? Enfim, você tem aqui um interferograma do chamado aqui entre aspas de background, que seria só a radiação passando através ali do local onde deveria estar a amostra, mas não tem a amostra. Isso é detectado. E eu comentei que isso aqui, olha, você registra aqui uma banda de água, você registra banda de CO2, você registra banda de água e outras coisas que tiverem no ar. Aí você põe a amostra, obtém um interferograma. Acho que não dá muita para ver a diferença, né? Mas quando você processa, você vai ter esse gráfico também. Eu comentei, inclusive, que esses espectros foram obtidos por um grande amigo meu, que foi meu colega na universidade, era o técnico que operava o equipamento, que é o Márcio, e ele obteve isso para mim. E depois, quando você subtrai um do outro, você tem o espectro, tá? Que vai ser igual, tem as diferenças. E eu comentei dessa questão das diferenças. Aqui tem alguns detalhes que ninguém vai perguntar para você e nem eu vou saber de cor qual que é a composição do filamento de NERST, tá? São óxidos, tá? De zircônio, tório, sério, európio, terras raras, tá? Sério e európio são terras raras, tá? Filamento de níquel cromo, carbeto de silício, ou seja, são as fontes de radiação. Você tem detectores diferentes também, você tem separador de feixe. O separador de feixe tem composição definida para poder te permitir aquela separação de 50% a 50%. Tá? De novo, tântalo aqui, ó. Tá? E eu comentei o que você tem aqui. Eu comentei para você, no livro eu escrevo isso, explico melhor, mas o importante é o seguinte, você passa a ter uma maior sensibilidade, maior razão sinal-ruído, tá certo? Então você com menor quantidade de amostra, você obtém um bom espectro, com menor quantidade. Essa foi uma das vantagens que eu tinha apontado, tá? Questão do tempo, tá? Isso aqui é só um pequeno cálculo que eu ilustro de quanto que essa vantagem, que tem o nome do físico que descobriu isso, né? Se você está fazendo uma varredura de 4.000 a 400, se a faixa, né, a variação de delta ni, ou seja, como é que chama? A resolução é de 4 centímetros menos 1, então esse espectro vai te dar uma sensibilidade de 30 vezes mais em relação ao de dispersão, tá? Dada por essa equação, que é esse físico que desenvolveu essa equação, o Felget, para poder descrever essa maior sensibilidade. Mas você obtém espectros em poucos minutos, poucos segundos na verdade. Esse dispersivo leva de 3 a 5 minutos. Eu cheguei a comentar que quando eu fazia isso, gastava até mais tempo, tá? Os primeiros aparelhos que eu operei gastava até mais tempo do que 3 a 5 minutos só para registrar o espectro. Mas você tem todo o preparo de amostra, né? Esse daqui gastam poucos segundos. Mas poucos segundos para adquirir o espectro. É claro que você tem que, depois que processar o espectro, salvar isso no arquivo. Então isso aí você vai gastar alguns minutos também, mas você, para obter o espectro em si, porque a grande diferença desse método dispersivo é o seguinte, cada comprimento de onda é irradiado um a um na amostra. Aqui nesse método com transformado de Fourier, de 4.000 a 400 centímetros menos 1, pá, você dá um feixe, tá? E quem tiver de absorver, absorve. Tudo é registrado. Você vai ter um espectro bastante fraquinho. E daí eu mencionei na aula passada, inclusive, fiz uma figura aqui no cantinho, que é o seguinte, você tem um ruído e um sinalzinho fraquinho. Quando você faz de novo, você tem ruído e um sinalzinho fraquinho. Você tem um ruído e um sinalzinho fraquinho. O ruído, como ele é aleatório, ele se cancela. E o sinal, como é no mesmo lado, na mesma direção, ele sempre se soma. Então você pode somar muitos e muitos sinais, tá? Você tem uma maior precisão também, tá? E usa menos amostra. Esses espectros. Eu comentei, né?
Você pode fazer por reflectância ou transmitância, já passei por aqui. Isso tudo eu já passei por aqui. Passei por aqui, não vou repetir. Eu quero ir na transmitância. Tá? Passei por aqui, passei por aqui. Eu quero ir na transmitância. Tá certo? Comentei isso daqui com vocês. Acho que comentei, né? Eu acho que eu estava comentando por aqui. Eu acho que eu estava comentando por aqui. Tá? Comentei aqui. Comentei. Cadê a outra célula? A célula, dá licença. Essa célula eu comentei com certeza. Tá certo? Comentei dessa, comentei dessa. Agora aqui é o seguinte, você pode fazer para amostra sólida, espectro em Nujol. Nujol é um óleo mineral. Isso aqui é o espectro do Nujol. Você observa que o espectro do Nujol, você está aqui a quase 100%, e esse espectro é um espectro perfeito. Ele vai de quase a 100%, linha de base retinha, retinha, deixa eu ver se tem a linha de base retinha, retinha, onde não tem absorção, e aqui embaixo está indo em torno dos 10 a 5% de transmitância. Então, um espectro maravilhoso esse. Tá? Mas isso é só no JOL. Se você quiser fazer análise de alguma substância e a banda que você quer observar está nessa região, que é estiramento CH2 e CH3, ou nessa região, que é a deformação de angular CH2 e CH3, você não pode usar esse método para dispersar a amostra num óleo, põe a gotícula do óleo com a amostra dispersa e faz o espectro. Mas se você quiser analisar essa região, ou essa região que é transparente ao Nujol, maravilha, pode usar o Nujol, que é muito bom. Tá? Agora, o muito comum é a gente usar uma pastilha de KBR, que de modo geral as pessoas não gostam de fazer, porque aqui envolve um trabalho manual que demanda alguma prática, tá? Como qualquer trabalho manual, o próprio trabalho intelectual também demanda repetição, demanda treinamento, tá certo? Se o sujeito não está treinado para fazer essas pastilhas, de um modo geral, a primeira funciona, né, que é sorte de principiante, mas a segunda e a terceira já não funciona mais. Você tem que misturar em torno de 2 mg da amostra com 200 mg de KBR. Tem que pesar isso aqui? Tem que pesar isso sim. Por que você tem que pesar? Porque se você põe muito KBR, a pastilha fica muito grossa. Se você põe pouco KBR demais, a pastilha fica muito fina e fica frágil, tá? Isso aqui é um grau de ágata, que é o que a gente usa. Quando você compra o aparelho, você compra essa célula que está aqui. É uma figura que está... Pega na internet, não é foto minha, você pega na internet, tá? Eu podia ter batido uma foto, né? Que eu já usei tanto disso, né? Mas quando eu fiz esses slides, naquela época eu não me importava com esses detalhes. Hoje eu já me importo, né? Mas esse slide não está público. Então eu estou usando uma fonte e não estou citando, mas como o slide não é público, chama atenção disso por questão de direito autoral, tá, gente? Tá? Então, 2 mg eu botei mais ou menos. Por quê? Tá, você vai pesar isso numa balança de 4 casas decimais, vai dar 0,0018. Tá bom. Vai dar 0,0022. Tá bom. Em torno. Tá? Por que você não pode botar nem muito nem pouco também? Se você botar muito mais ou muito menos, você também não vai ter uma quantidade suficiente de amostra. Agora, observa que 2 mg parece... Você acha que 2 mg é muito ou é pouco, hein? Eu queria ouvir de você aí. 2 mg é muito ou é pouco, hein? O ruim dessas aulas de parar, eu não vou lá olhar, porque senão vai ficar ruim a gravação, tá? Mas 2 mg você pode achar que é muito pouco. Bom, depende, né? Se eu for comer arroz, 2 mg não vai nem ser 1 grão de arroz, é muito pouco. E se eu estiver tratando de um remédio, tem remédio que você usa menos de 2 mg. Tem remédio que você coma paracetamol 500 mg, tá? Ou 1000 mg. Agora, por exemplo, eu participei de uma banca de tese ontem, tá? Em que o aluno trabalhou 2 anos estudando uma planta medicinal, e eu até convidei esse aluno, agora mestre, né? Para apresentar para vocês, a tese está tão bem escrita, a elucidação estrutural usando técnicas de ressonância, espectrometria de massas para elucidar, estava tão didático que eu vou pedi-lo para apresentar para vocês, tá? Mais na frente.
quando a gente tiver visto ressonância magnética. É um aluno brilhante, brilhante. E lá ele tinha 2 miligramas da amostra, 1,8 miligramas da amostra, e a orientadora dele, que foi minha aluna de doutorado há mais de 20 anos, ela tinha 1,5 miligrama de amostra, muito pouca amostra. E com esse muito pouco, se você fizer o infravermelho por essa técnica, você perde a amostra. Como é que eu recupero? Então por isso que eu falei que é bom dissolver em clorofórmio. Mas enfim, KBR é uma boa opção. KBR é higroscópico. Você deve mantê-lo absolutamente seco dentro de um dessecador, tá? Além disso, esse KBR não está escrito aqui. Se não tiver, eu estou falando, não vou escrever. Ele tem que ser grau espectroscópico. Grau espectroscópico não é um KBR que você pega na bancada de um laboratório, um KBR comum. Não. É um reagente, é um produto que é muitas vezes mais caro que um frasco de KBR que você usa em laboratório. O que ele tem que ser de especial? Tem que ser ultra puro, tem que ter granulometria muitíssimo pequena, tá? Um pó mais fino possível, e você então mistura isso com grau, mistura isso com nesse grau de ágata. Quanto que eu vou misturar? Pô, quando a sua mão começar a doer, tá bom. Aí você experimenta, tá? Você tem que misturar até que essa mistura fique muito homogênea, que você tem um pó extremamente fino e homogêneo. Esse pó é colocado aqui dentro, você está vendo esse suporte aqui? Aqui você vê o desenho, o diagrama. Você tem uma base de aço, tudo isso é de aço inox, só para você entender isso aqui, porque já que nós não podemos ver e eu não tenho isso gravado. E agora que eu estou dando essas aulas online, é que me deu vontade de filmar isso, mas nunca filmei. Isso aqui é uma base de aço inox, tá certo? Em cima dessa base você encaixa essa outra peça. Aqui você tem um anelzinho de borracha, tá certo? Que é para vedar quando você encaixa uma peça na outra. Você então põe este bloco aqui em cima desse bloco de baixo, sem o pistão central. Você põe uma dessas pastilhazinhas aqui, então você vai ter essa pastilha aqui. Uma primeira pastilha de aço inox, que é essa pastilhazinha aqui de aço inox. Tá? Aí agora você acrescenta a amostra. A amostra, então você joga a amostra ali dentro. A amostra está aqui, que é o pozinho, tá certo? Aí você pega agora, acrescenta a outra pastilha de aço inox. Então a amostra ficou dentro de 2 pastilhas de aço inox. Você já viu que nós estamos fazendo um sanduíche, né? 2 pastilhas mais a amostra. E agora você põe esse pistão que está aqui. Insere esse pistão aqui. E aqui você põe pressão. Aqui você põe pressão. E aqui você liga uma bomba de vácuo. Você põe pressão, põe bomba de vácuo. Acho que eu tenho uma figura aqui, tá? De umas sistema para botar pressão. 20 toneladas, 12 toneladas. Pressão de toneladas. Você foi em vácuo aqui, uma bomba de ultra vácuo. Por isso que tem essas borrachinhas para vedar. Você retira todo o ar que está aqui no meio. Todo o ar que está aqui no meio. E você vê lá com o fabricante, no manual do aparelho, quantos minutos e qual a pressão. Depois você retira tudo isso e você vem agora, dá uma pancadinha cá em cima e você empurra todo esse bloco aqui para fora desse bloco aqui. Você empurra esse pistão, todas essas 3 partes, você vai dando uma pancadinha bem de leve aqui e você empurra para fora. No final você retira a sua amostra. Então você vai ter uma amostra que é uma pastilha do tamanho da espessura de um botão de camisa. Então a sua amostra está aí, pronto. E daí você faz o espectro. Isso aqui é um espectro de um KBR, só KBR. Eu ia falar KBR puro, tá? Mas é só KBR. Tá, o KBR está até puro. Mas aqui você vê vários problemas, vários defeitos
nesse espectro. Isso é importante, que eu quero chamar a atenção de vocês. Porque não adianta você saber interpretar espectro se você não sabe reconhecer que um espectro está bom ou não. Este espectro que está aqui, ele está cheio de defeito. Primeiro defeito, linha de base está torta. Os aparelhos modernos, todos computadorizados, você vai lá e aperta uma função no processador, ele ajusta essa linha de base, ele põe ela retinha. Tá bom, você pode fazer esse ajuste da linha de base, não é crime, tá certo? Você não está fraudando, mas se você tiver um espectro muito ruim, o ajuste não vai dar um bom resultado. Você tem um outro, aqui você já vê que a linha de base já está reta, tá bom? Você já vê que a linha de base está reta. Por que está acontecendo isso? E você tem um outro problema aqui. Se você lembrar do espectro que eu chamei a atenção do Nujol, se não tem nada absorvendo, você deveria ter isso aqui, ó. A linha de base deveria estar aqui. Olha onde nós estamos, em 60%. O que está acontecendo aqui? Mas na medida em que você vai diminuindo a frequência, Ni barra é 1 sobre lambda. Na medida que Ni barra diminui, lambda aumenta. Então aqui você tem um lambda pequenininho e aqui você tem um lambda maior. O lambda vai aumentando daqui para cá. O que ocorre aqui é o seguinte, você tem uma pastilha. Eu vou rabiscar aqui. Você tem uma pastilha aqui. A radiação passa aqui. Parte da radiação, essa pastilha ficou muito grossa, ela é espalhada. Daí você não vai ter 100%, porque está espalhando. Um pouco sempre espalha. Mas está muito aqui, né? Bom, se ela estivesse por aqui, eu estava mais satisfeito. Mas 60 está muito ruim, tá? Agora, por que ela está inclinada? Ela está inclinada porque as partículas que estão aqui fazendo essa pastilha, embora isso esteja prensado, são pastilhas maiores. E a radiação bate, espalha mais nas partículas. Quando você tem uma partícula pequena e o lambda é maior, ela passa e reflete menos. Então, na medida que o lambda aumenta, você tem aqui um efeito do tamanho da partícula. Tá? Você observa aqui ainda H2O. Você observa aqui típico 1600, H2O. Você observa aqui CO2. Então isso aqui é o quê? Eu estava presente quando esse espectro foi obtido. A sala tem um desumidificador, mas tinha água. Ou a água está essa água está na pastilha. O KBR não está muito seco, porque o ambiente ele tem uma umidade controlada. Tá? Agora, observa isso aqui. Ah, e tem CO2. O CO2, quando você faz lá... Isso aqui foi um espectro por transmitância, tá? O CO2, ele está no ar. Se você fica dentro da sala fechada com mais de uma pessoa, quanto mais gente dentro, e daí você faz a calibração, se demora muito tempo e o teor de CO2 está aumentando, tá aqui, não é cancelado totalmente. Tá? Eu estava com um espectro de infravermelho essa semana, se não me engano é dessa tese mesmo, de alguém. E esse alguém estava intrigado querendo interpretar aquela banda. Esqueceu que essa banda que está aqui em torno de 2.300 e pouco é CO2. Eu tenho uma tabela aí que eu mostro para vocês, que eu já falei dela, que são as bandas espúrias. Bandas que não deviam estar lá. Então sempre procure nessa tabela de bandas espúrias se alguma banda no seu espectro está lá nessa tabela. Porque pode ser isso, a pessoa estava louca querendo interpretar, se esqueceu completamente da banda espúria do CO2. Ainda tem mais aqui, olha. Se você for olhar essas bandas aqui, vão estar em torno de 2.850, 2.950. Isso aqui é estiramento de CH2, CH3. Isso aqui é solvente orgânico que está no ar. E aqui você ainda tem outras coisas aqui também, ó, algumas impurezas lá atrás, ó.
Tá? Abaixo de 650, se não me engano, não, o brometo de potássio é 400, então que não é o brometo de potássio, tem mais impurezas aí. Ou seja, eu estou apontando para você um espectro cheio de defeito. Por quê? Porque você só vê em livro espectro perfeito. Aí de repente você tem um espectro ruim, você não sabe que você tem um espectro ruim na mão e toca a sua vida. No final você põe isso na sua tese, uma porcaria na sua tese, no seu TCC, sem saber o que está fazendo, tá? Então por isso que eu chamo a atenção deste. Estou gastando aqui, sei lá, mais de 5 minutos nesse espectro, tá? Por quê? Porque é importante que você saiba quando você tem um espectro ruim. Esse KBR está úmido, não pode ser usado, você tem que secá-lo, põe na estufa, seca, deixa no dessecador. O seu ambiente está contaminado, então o seu pulmão está respirando hidrocarbonetos. Isso aqui deve ser hexano, porque o técnico costuma ter no laboratório, isso eu conheço, um vidro de hexano que ele usa para limpar algumas coisas, tá certo? Então, ele estava cheirando hexano lá, tá? Bom, essa técnica da amostra do filme fino é uma técnica muito útil no caso de polímero sólido. Se você tiver lá um polímero, se você quiser fazer, você dissolve esse polímero num solvente, dissolve o polímero num solvente, tá? E daí você pega aquele discozinho aquele discozinho de NaCl, tá certo? Discozinho de NaCl, dissolve o polímero num solvente, como de clorometano, clorofórmio, esparrama uma gota aqui em cima, o solvente evapora rapidamente, o polímero não, você vai ter um filme bem fininho aqui, pode fazer, tá bom? Bom, eu já falei o que está escrito aqui, tá? Eu já falei. Eu não li, mas falei. A formação do filme cristalino pode resultar em excessivo espalhamento de radiação, com consequente espectro de qualidade ruim. Eu falo para você, nunca fiz um filme fino, tá? Quando eu fui fazer pós-doutorado, 2009, em Oxford, todos os alunos do laboratório faziam filme fino. Todos faziam. Falei, poxa, será que aconteceu? Eu tô tão desatualizado. Turma de Oxford tá fazendo técnica nova? Nem tinha ouvido falar desse filme fino. Não, eu acho que já tinha escrito o livro, né? Já tinha, mas nunca tinha feito. Eu só tinha visto em livro. Todo mundo fazia, por quê? Porque é a técnica do preguiçoso, né? Você tem um sólido, você não quer fazer aquele KBR, aquela pastilha, montar, ligar bomba, etc, etc, etc. Você não quer pegar aquela célula, dissolver no clorofórmio, lavar a célula, botar na célula, não. Você quer pegar simplesmente aquela pastilha, aquela célulazinha de cloreto de sódio, aí você dissolve a substância, tá? Uma substância qualquer que seja, põe aqui uma solução e deixa evaporar. Ocorre que quando evapora, esse material vai cristalizar. E pode ter cristais de tamanhos diferentes, etc., e com orientações diferentes, e costuma dar aspecto de qualidade ruim. Você pode usar o filme fino, quando for preciso usar o filme fino. Mas a turma usava de preguiçoso, porque é muito mais fácil, né? Não tem trabalho nenhum quase. Então eu costumo sempre associar isso, quando eu vi tantos alunos fazendo isso, né? E o camarada tinha espectro de qualidade péssima, mas estava nem aí. Ele tinha um espectro horrível, ele queria saber se a carbonila estava em 1450, ele só pegava aquele número, nem queria saber se o espectro estava ruim ou não. Tá? E a formação de cristais com orientação preferencial, já falei, pode resultar em espectro também ruim. Então não é uma boa técnica não. Tá? Aqui eu mostro, tá? Um espectro. Essa figura não é minha. Eu vou incluir essa figura na próxima edição do meu livro. Já pedi permissão, direito autoral, desse pesquisador inglês, Dr. Geoffrey Dent, que trabalha numa empresa na Inglaterra, especializada em infravermelho, e ele publicou no site, um site aqui específico, que depois vocês podem pegar e entrar nesse site, tá? Ele publicou esses espectros para mostrar o que é um espectro ruim. Por quê? Porque os livros não falam o que tem de espectro ruim. Aí os alunos, você acha que esse espectro aqui tá bom? Não, esse espectro tá ruim. Dá para eu saber a posição aqui da carbonila? Dá. Pronto, o que os alunos de modo geral fazem? Pega esse espectro ruim,
pega esse número aqui, anota na tese, ou pega esse espectro, anota na tese, tá certo? E toca a vida, mas está apresentando um dado ruim. É como se você tirasse uma fotografia, ela está fora de foco, e você põe ela no álbum de fotografia. Fica muito feio. Fica muito feio. Esse espectro está péssimo também. Tá? Esse está muito fraco, esse está muito forte. Tá? Olha aqui, você tem que fazer, eu comentei com vocês, tá? Comentei, você tem que começar, a linha de base tem que estar mais ou menos aqui, entre 90 e 100 tá bom, tá? E a linha mais intensa, entre 5 e 10. Pronto, pronto. Esse é o espectro. Você não pode ter essa linha de baixo como aqui, aquele anterior que eu mostrei, deixa eu voltar nele. Já tá ruim o suficiente, tá com 60. Não, dá um jeito de ajeitar, de se arrumar aí, porque isso não tá bom, tá certo? Então é isso. Você tem dois espectros ruins. Exemplo de espectros ruins aqui. Esse espectro é o exemplo do espectro bom. Tá? Corretamente, pastilha de KBR, corretamente preparada também do Jeffrey Dent. Tá? Aqui está em torno dos 90, a linha de base. Tá certo? Você vê que a linha de base está mais ou menos reta, tá? Não tem aquela coisa inclinada subindo. Você vê que isso aqui está em torno entre os 10% e 20%, tá bom também. E aqui está em torno dos 90%, tá bom também. Esse é um bom espectro. Gente, se vocês conseguirem absorver essa informação que eu estou dando agora sobre a qualidade, a hora que vocês tiverem espectro na mão, que vocês estão aí na farmácia tem aparelho aí, vocês eventualmente irão obter os seus espectros, vocês eventualmente irão abrir teses e ler espectros, e não será incomum você ver um espectro mal feito. Por quê? Porque os livros não chamam atenção disso, tá? Eu tive que pegar na internet e pedir autorização para usar, uso com permissão, e vou usar isso no meu livro. Eu podia ter feito isso no meu livro, né? No meu próprio livro eu comento, mas não ilustro. Eu posso fazer um espectro para ilustrar, fácil de eu fazer. Fácil de eu pegar a tese de aluno meu aqui, tem espectro ruim para mostrar. Não vou fazer isso, vou pegar esse aqui que eu cito aí, o Jeffrey Dent, que é uma autoridade que só trabalha com infravermelho. Tá? Puxa vida, o tempo passa, 46 minutos, meia hora já. Tá? Eu vou falar agora brevemente, para dar um pequeno intervalo, depois fazer exercício, sobre reflectância. No material que eu passei para vocês tem bastante coisa. No meu livro, que vocês acham ele na editora da UFV, facilmente no site da editora, quem tiver interesse de ter o livro completo, tá? Eu dou mais detalhes. Aqui eu não vou dar tanto detalhe, vou comentar brevemente para que você só entenda a diferença. Técnicas de reflectância são úteis para o estudo de amostras de difícil preparo, para análise de transmissão, como borracha, alimentos, resinas curadas e etc. Tá? Você quer fazer um estudo, sei lá, uma amostra, e essa amostra ela tem muita celulose. Celulose não vai dissolver facilmente solvente nenhum. Celulose, você vai ter fibras grandes, que vai ser difícil de você fazer uma pastilha de KBR, tá? Então o meta-reflectância é muito bom. Você tem uma resina, isso é muito usado, inclusive análise em laboratório de forense. Tá? O sujeito atropelou o outro e o carro fugiu. Deixou lá um pedacinho microscópico de uma tinta do carro. Tá, infravermelho é muito bom para fazer esse tipo de análise. Você não vai dissolver a tinta nem nada, porque a resina não vai, a tinta não vai se dissolver. Então, por transmitância é muito bom, tá? Vocês veem aí nesse CSI Miami, né? Quem assiste esses CSI, aí tem aqueles laboratórios, né? Que o sujeito simplesmente pega aquele amostra microscópica, põe no aparelho e aparece a fórmula naquela tela, né? Bom, não chega a ser desse jeito, mas a ideia é essa, tá? Você tem bancos de dados com milhares de espectros no infravermelho, e daí você faz comparação com o banco de dados. E faz isso por reflectância no caso de amostras que você não consegue dissolver, que você não consegue fazer um pó. Então, reflectância é muito bom, tá? Você tem obtenção de amostra de espectros sólida.
Essa foto eu bati só para ilustrar, mas vocês sabem disso, né? Criança sempre gosta de brincar, quando vocês eram crianças, né? Imagino que tenham brincado. É uma coisa que encanta a gente quando é criança, quando você vê algum fenômeno, né? Você pega uma caneta, põe dentro d'água, poxa, minha caneta quebrou. Tira dentro d'água, opa, a caneta tá inteira, né? Eu cansei de brincar desse jeito com as minhas filhas, né? Brincava com mudando cor na hora do almoço, né? Pegando lá um copo de vinho, botando vinagre dentro no vinho, botando bicarbonato, isso na hora do almoço. E brincava também de botar coisas dentro d'água, como vocês estão vendo. Tá quebrada, né? Esse é um fenômeno que está associado, tá, à velocidade de transmissão da luz em meios com índice de refração diferente. O ar tem um índice de refração, a água tem outro, a radiação caminha mais lentamente dentro desse meio de maior índice de refração, e daí você tem a sensação que está quebrada. É um fenômeno bastante sofisticado, mas que, por exemplo, os nativos aqui da América, do Brasil, né? Os índios, quando eles vão caçar e apontam a flecha para um peixe que está dentro d'água, o peixe está num lugar e ele aponta a flecha para outro. Ele sabe direitinho o tanto que ele vai ter que apontar a flecha ou a lança dele para pegar o peixe. Porque ela não está no lugar que ele está vendo. Ele sabe disso. Claro que ele não sabe a física, mas ele sabe disso. As pessoas, né? Tem culturas. E a cultura não é só fórmulas matemáticas e esse conhecimento científico que foi amplamente desenvolvido com a Revolução Científica que ocorreu nos séculos 17, por exemplo, 16, 17. Não. Mesmo povos que não têm essa cultura matemática que nós temos, já têm esse conhecimento, tá? Intuitivo de uma forma ou de outra. Mas, enfim, você tem aqui uma equação que relaciona, tá, o índice de refração desses dois meios e essa razão dada por esse N2 menos N1 ao quadrado, etc., é o que nós chamamos aqui, essa quantidade R, que vai ser a fração da radiação refletida. Essa imagem aqui você enxerga melhor, tá? Confesso que eu botei essa cor nessa imagem, mas não gosto dessa cor não, tá? Acho essa cor feia, mas enfim, foi o que eu consegui. Você tem aqui dois meios com índice de refração diferente, N2 e N1. Se, por exemplo, você está num lago e tem um peixe aqui embaixo e você olha exatamente a 90 graus da superfície, o peixe está diretamente aqui, pode tratar de jogar a flecha, o seu dardo aqui. Mas se você está olhando, está jogando numa direção, o que ocorre é o seguinte: quando o raio incide de forma inclinada, uma parte é refletida e uma parte é refratada. Certo? Uma parte é refratada, tá? O bicho está aqui, mas você vai estar vendo ele aqui. Se a radiação incidiu aqui, você vai estar vendo que ele está aqui. Mas ele está aqui. Agora, se você aumenta o ângulo, a refração é maior. Observa que esse ângulo de reflexão, tá, ele é igual ao ângulo de incidência. E esse ângulo φ, ele aumenta na medida em que o ângulo θ aumenta. Existe um valor desse ângulo θ que é chamado de ângulo crítico. Você vai aumentando, aumentando, aumentando θ, abrindo, abrindo, abrindo. Quando chega nesse ponto, a radiação 100% dela é refletida. Você tem a reflectância total aqui. Tá? Você não tem refração mais. Então, qualquer valor de ângulo acima do ângulo crítico, você tem reflexão total. Bom, se está refletindo, digamos que aqui é um dos meios e a amostra esteja aqui. Então, a radiação bate na amostra e reflete. Mas se bate na amostra e reflete, como que é o espectro de reflectância? O espectro de reflectância, tá? Essa é a mesma equação, tá? Isso aqui é a relação entre o ângulo crítico e o índice de refração dos dois meios. Porque quando você opera o aparelho, o ângulo crítico, ele é um parâmetro importante, que vai depender, tá? O ângulo crítico vai depender do índice de refração da amostra e do índice de refração do elemento de reflectância.
que é o elemento de reflectância? É o material em cima do qual você põe sua amostra. Então você tem aqui, por exemplo, o N2. N2 é o elemento de reflectância. Em cima dele, aqui está representado de baixo, você tem a amostra. A radiação bate no elemento de reflectância, encosta na amostra e é refletido. Tá? Essa imagem aqui, essa piquititinha aqui, você consegue enxergar bem. Tá? Embora a amostra está por baixo aqui, parece que a amostra vai cair. Não, a amostra não vai cair porque ela não fica por baixo, tá? Mas é só a maneira como eu desenhei, tá? Maneira como eu desenhei, o que acontece? A radiação incide com um certo ângulo crítico, um certo ângulo de incidência, ela encosta na amostra, você está vendo aqui que ela está penetrando na amostra e ela reflete, tá? Então você tem aqui essa distância que ela penetra na amostra é chamada de profundidade de penetração. Eu vou desenhar no cantinho direito aqui. Você tem o elemento de reflectância, tá aqui. Você tem aqui uma gota da amostra. Digamos que a sua amostra seja uma gota d'água. A radiação então, ela vem, penetra na amostra e é refletida. Um tanto penetrou na amostra, isso é o dP, que é a profundidade de penetração, tá? Então, essa profundidade de penetração, a radiação entra em contato com a amostra, parte é absorvida, parte é refletida. Você terá um espectro do que foi refletido, que é totalmente de espectro do que foi absorvido. Então, nesse método da reflectância, o seu espectro é diferente, só que existe um processamento matemático para converter reflectância em absorbância. Usa-se uma equação, que ela aparece aí na frente, só para informação de vocês. Vocês não vão ter que usar isso, porque essa equação já está toda colocada no software que faz o tratamento. Você não quer o espectro de reflectância, você quer o espectro de transmitância. Mas a técnica é de reflectância. Então o espectro é convertido usando essa equação chamada equação de Kubelka-Munkh, que você vai ver depois aí, tá? Ela aparece no próximo slide. Então, você pode ter um método da reflectância em que você tem apenas um ponto. Então, se você tem a amostra que absorve fortemente no infravermelho, a célula em que a amostra é colocada, você vai incidir, bateu, refletiu, está feito o espectro. Ah, mas vai absorver muito pouco, porque penetrou muito pouco, não atravessou a amostra, é verdade. Tá? Mas se a amostra absorver intensamente, aí não tem problema. Agora, se a amostra não for tão intensa assim, então existem células em que a amostra está aqui, tem uma arquitetura diferente. Então, a radiação incide, está aqui o ângulo crítico, Então, aqui ela absorve, aí ela reflete, aí ela de novo absorve, de novo absorve, de novo absorve, de novo absorve. Tá? Então, você tem células em que essa radiação refletida fica ricocheteando, batendo de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Então, toda vez que ela bate de um lado e é refletida, de um lado, refletida, de um lado é refletida, a intensidade dela vai diminuindo. Você tinha um I, 0, aí você tem um I deste tamanho, aí você tem um I deste tamanho, aí você tem um I deste tamanho. Essa vai absorvendo, 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 no final é refletida muito pouquinho, porque foi absorvido muito mais. Então, você tem aí o que nós chamamos de reflectância total atenuada. Então é muito comum os alunos falarem, eu fiz um ATR, FTIR e ATR. O ATR é do inglês, Attenuated Total Reflectance. Reflectância total atenuada. A gente não fala RTA, a gente fala ATR. Porque o manual vem em inglês, o aparelho vem em inglês, tudo vem em inglês, você publica em inglês, tá certo? Então acaba que a gente sempre fala ATR. Tem algumas siglas que, se você traduzir, você não sabe o que significa.
tá? Não é pedantismo nem nada. É como na computação, você não traduz mouse, né? Você fala mouse, mouse, e ficou incorporado, né? Em espanhol não, né? Ratone, né? Um ratão, né? Um rato, né? Mas em português não. Enfim, então esse é a tal do ATR que vocês vão ver muito. Aqui eu dou um detalhe, tá? Agora eu dou um zoom aqui. Eu fiz aquela história lá atrás, mas aqui eu dou um zoom para você ver a profundidade de penetração. Essa equação eu não sei de onde que ela foi deduzida, não me pergunte, né? Nessa fase que a gente está vivendo, né? Seria tão bom se vocês perguntassem fizessem perguntas até para deixar o professor, né, apertado. Eu me lembro, na sala de aula, alguns dos alunos fazem perguntas que a gente não sabe, e que a maior parte delas, né, porque se você for prestar atenção, a gente não sabe nada, né? Não estou querendo bancar Sócrates, mas a verdade é essa. No final das contas, essa equação, por que eu botei ela aqui? Só para te mostrar um detalhe importantíssimo. Importantíssimo. Tá? Não é a equação toda, não. É o seguinte. Essa equação, o tanto que a radiação penetra, ela depende 2π. Bom, isso aqui é constante. O índice de refração do elemento de reflectão, isso não muda. Você tem lá um elemento de reflexão, que eu tenho uma tabela depois, pode ser diamante, pode ser algum sais, isso não muda, o aparelho não vai mudar, isso é constante. Você tem a razão do índice de refração do elemento da amostra pela reflexão. Não muda, porque a amostra é uma só, você está analisando uma amostra, é aquela amostra. Tudo isso, esse ângulo θ de incidência, o aparelho já vem calibrado com um ângulo. Você pode mudar este ângulo, mas durante uma análise o ângulo é fixo. O ângulo é fixo. Então a única coisa que muda aqui é o lambda. É o lambda. Quanto maior o lambda, maior a profundidade de penetração. Então existe uma relação da velocidade, da profundidade de penetração, portanto da absorção, com o comprimento de onda. Qual a consequência disso? Tá? Isso influencia na aparência do espectro. Aparência. Aqui você tem um espectro, esse não está no meu livro, só está na minha aula, porque na época que eu fiz o livro, eu usei basicamente espectro de transmitância, praticamente não fiz reflectância. Tá? Primeiro que eu prefiro por meus motivos, segundo que é o que a gente tinha na época. Tá? Mas aqui eu tenho 3 espectros. Ele está invertido, você percebe que ele está invertido, tá? Ele tem log de 1 sobre R de reflectância, tá? Ele não está na escala comum que a gente tem. Mas isso aqui é um espectro de transmitância, tá? Só desculpa, tem longo aqui. Isso é um espectro feito por transmitância. Então você tem aqui, olha, anote este sinal que eu vou pegar aqui, olha. Vou pegar este sinal aqui. Tá? Aqui eu tenho ni barra centímetro é menos 1. Ni barra é 1 sobre lambda. Se ni barra é maior, o lambda aqui é pequeno. Se ni barra é menor, o lambda aqui é grande, tá bom? dp é proporcional a lambda. Quanto maior o lambda, mais penetra. Então presta atenção. Esse é o espectro de transmitância. Essa radiação tem esse tamanho, essa banda tem esse tamanho, e essa banda tem esse tamanho. Esse aqui de baixo é um espectro de reflectância antes de ser feito um tratamento com o software do aparelho para fazer correção. Essa banda tem a mesma intensidade do que esta. Essa daqui agora já diminuiu, olha. Olha o tamanho desta e olha o tamanho dessa. E essa daqui, olha. Quase que sumiu essa banda. Quase que sumiu. Em outras palavras, deixa eu desenhar aqui para você. Mas já está desenhado, né? Você tem um espectro aqui assim, feito por transmitância. Meu desenho nunca presta.
Se você faz por reflectância e faz com que essa banda fique do mesmo tamanho, essa bandinha aqui vai ficar muito pequena. Tá? Por quê? Porque o lambda é menor, penetra menos. Em outras palavras, você tem esse efeito na aparência. E se você não está alerta para isso, você acaba que, de repente, nem registra essas bandas tão pequenas que elas vão ficar. Então você tem que processar corretamente o espectro, tá? Fazer a devida correção que o software do aparelho deve permitir, para que você tenha o espectro com as bandas nas intensidades correspondentes que você teria no espectro de transmitância. Chama atenção disso porque muitos anos atrás, alguns anos atrás, eu examinei uma tese de doutorado, não interessa onde. A tese envolvia carboidratos. Carboidrato tem muito OH. É OH para todo lado. Isso aqui é a glicose. Isso aqui é a glicose. É carboidrato para todo, é hidroxila para todo lado. Como é que é o espectro de um álcool? Você deve ter nessa região aqui, olha, isso aqui. Isso é o espectro de um álcool. E aqui você deve ter as bandas de CH2 e aqui as outras bandas. Tá? O que tinha o espectro da pessoa? Não tinha essas bandas de álcool aqui, não. O espectro da pessoa estava aqui assim, ó. Ó. E aqui as bandas fortes. Perguntei, olha, você está trabalhando com açúcar, cadê as bandas de OH? Ah, professor, não apareceu, não sei porquê. Como é que você fez esse espectro? Como assim? Qual aparelho que você usou? Ah, o modelo tal. Não. Qual a técnica? O que você quer dizer? Ou seja, se existe um aparelho no laboratório, você vai lá. Se você está habilitado a usar o aparelho, alguém te mostra qual botão apertar. Você aperta o botão, aparece alguma coisa na tela do computador. Você aperta um botão print e cola na sua tese. Você não sabe qual foi a técnica, se foi reflectância. Então, aqui, definitivamente, quem fez não sabia. E a banda importante eram as bandas de OH, que tem que aparecer. E por que ela não apareceu? Não apareceu porque o espectro foi mal feito. Então, eu estou chamando a atenção disso para vocês, porque o negócio não é você saber aprender a interpretar espectro. Você vai sair, vai arrumar um emprego, vai comprar um aparelho, vai trabalhar numa empresa que vai ter o aparelho, ou vai ser o responsável pelo controle de qualidade. E se a empresa não tiver, você vai contratar que alguém faça esse espectro. Você tem que saber se o espectro está bom ou não. Para saber se você confia ou não. Se o espectro for ruim, como é que você vai interpretar uma coisa ruim? Não precisa, né? Interpretar coisa ruim não faz sentido. Tá? Bom, eu não vou ficar falando muito mais. Aqui tem alguns elementos de reflectância, não dão todos, eu botei alguns aqui, tá? Só alguns, porque também não cabia aqui, mas eu nem me lembro aqui se no meu livro vai ter mais do que isso. Deixa eu ver se tem. Deixa eu ver se no meu livro essa tabela tá maior. No meu livro ela tá do mesmo tamanho, mas você tem outros elementos aí, por exemplo, você tem de diamante, por exemplo. Ó, pensa bem. Essa parte, né, de onde você vai colocar a amostra, né? Isso é uma parte, essa célula de reflectância é caríssima. Eu me lembro, há muitos anos atrás, 10 anos, eu estava dando uma consultoria e eles tinham acabado de comprar um aparelho e simplesmente botaram uma amostra em cima desse elemento de reflectância. Existe todo um sistema que você tem que pressionar a amostra para estar em íntimo contato com o elemento de reflectância, porque vocês viram que tudo isso se baseia. Cadê a caneta aqui? Espera aí que eu me perdi aqui. Preciso da minha caneta daqui. Toda essa análise se baseia no seguinte. Eu vou escrever aqui embaixo, no canto inferior direito. Você tem um elemento de reflectância, a amostra está aqui. A amostra está aqui. Então, digamos que você tem um pó. Se você tem um pó,
ela está cheia de ar aqui. Se a radiação bate aqui e volta aqui, ela está batendo ar. Então não pode ter ar. Então esse pó que está aqui, você tem aqui um pistão em que você vai rodar aqui um botãozinho e botar pressão aqui. Você vai pressionar para isso ficar coladinho. Tem que ficar coladinho. Então essa célula, eu não tenho uma foto dela aqui, mas tem um pistão que você põe pressão aqui. Bom, simplesmente pegaram uma amostra super dura, tamanho inadequado, meteram pressão, quebraram a célula. Essa célula na época, ela custava, eu me lembro do valor, tá? 4 mil, 5 mil reais, mas isso há mais de 10 anos. O aparelho era novo, quebrou. Estava na garantia, eles receberam outro, porque na época eu acho que receberam outro, mas foi um uso indevido. Porque leia aqui as propriedades. Quebradiço, tá? Choque térmico, não, resistente a choque térmico. Não deve ser usado com água quente, ácido forte, solvente. Muito caro, relativamente inerte, atacado por oxidante, ligeiramente solúvel em ácido, quebradiço. Então presta atenção, o deles lá acho que era telurito de cádmio, quebradiço. Meteram uma pressão muito grande, quebraram o elemento de reflectância. Então essa tabela com essas propriedades, alguém me perguntou na aula passada, uma pergunta que eu agradeci muito, essas propriedades é para quê? É bom que elas... Não, não é bom não. Isso aqui são as propriedades. Então, em função da propriedade, fica aí o alerta para como você deve lidar com esses materiais, tá? E aqui está o ângulo crítico, tá? O ângulo crítico depende muito também da índice de refração da amostra, mas as substâncias orgânicas têm um índice de refração variando uma faixa muito estreita, então ele põe aqui um valor médio de ângulo crítico, onde ele já vem, o aparelho já vem calibrado com esse ângulo crítico. Mas você tem como alterar isso em muitos aparelhos, tá? Nos mais antigos que a gente tinha em Viçosa, inclusive, nem vinha calibrado com ângulo crítico. Você tinha que pegar e descobrir lá e fazer a montagem da célula. Era muito mais difícil, por isso que a gente não fazia. Por exemplo, há mais de 20, 30 anos atrás, os aparelhos nossos já tinham possibilidade. 30 anos atrás, quando eu era aluno de graduação, podia fazer reflectância, mas eu nunca tinha feito. Nunca tinha feito porque você tinha que ajustar tanto para fazer, fazia por transmitância. Mas os aparelhos mais modernos, eles já vêm com a célula bem compacta para fazer reflectância, tá? Aqui são as bandas espúrias, que eu não tinha falado ainda. Essa é a tabela que eu digo que vocês têm que ter sempre em mente aí, bandas espúrias. E é um dos últimos slides, tá? Essas bandas espúrias estão lá na página 45 do meu livro, tá? Então, na página 45, página 45. Tá? Só para chamar a atenção que é importante que você tenha em mente, tá, essas bandas, porque na hora de interpretar um espectro, tá, eventualmente aparece uma banda, você fica tentando associar com sua substância, etc. Não, nada disso. Eu não vou ler isso aqui, depois vocês leiam, por favor, tá no material que eu passei, tá? Leiam com cuidado, não precisa de eu ler para vocês, tá? Mas banda nessa região é água, isso aqui é hidrocarboneto, isso aqui é CO2, isso aqui é CO2. Agora, você quer ver aqui uma banda? Isso aqui você vai encontrar pouco, né? Mas pode encontrar, dependendo da amostra que você está usando, cloroforme degrada, né? Essa banda aqui ó, é importante, olha, é fitalato. Essas bandas aqui são importantíssimas, tá? Eu mesmo já fui traído quando eu tinha menos experiência por essas bandas. Aí você observa um espectro lindo, com 4 bandas aqui, olha, lindo, lindo, lindo. Nada mais é do que graxa, essa silicone usada em laboratório. Aí você está achando que você isolou lá 10 miligramas de uma substância, aquela coisa assim, clarinha, clarinha, pastosa. Aí você faz o espectro no infravermelho, tá lindo. Aquilo é simplesmente silicone. Silicone que você passa em junta esmerilhada, no evaporador rotativo, na coluna cromatográfica, e durante esse processo todo você vai, isola silicone no final, né? Fica alerta para você não passar vergonha. Eu mesmo passei uma vergonha
Ah, eu já tinha experiência, mas não tinha um olhar crítico. E anos atrás, estabeleci uma parceria com um professor inglês e na área de produtos naturais. E isolei uma substância. Eu mesmo tinha isolado, tá? Isso tem 30 anos, pelo menos. Não tinha essa experiência, né? Recém-doutor. E isolei a substância, um óleo clarinho, bonito, mandei para ele, tá? Mandei para ele e falei, bom, isso aí é fitalato. Anos depois eu convidei, ele veio para o Brasil, deu um curso aqui. E o que, que ele punha na prova dele lá na Inglaterra? Uma amostra de um produto natural, entre aspas, isolado por um colaborador no Brasil, revelou os seguintes espectros. Aí mostra o espectro de infravermelho e espectro de, de ressonância magnética nuclear. Nada mais é do que fitalato. Fitalato é um componente comum. Não sei se vocês conhecem fitalato. Ácido fitálico é isso daqui, ó. É o ácido orto, é o benzeno orto 1,2-benzeno de carboxílico. Se você tem um grupo R aqui, um grupo R aqui, isso aqui é o fitalato. Tem muitos fitalatos que mudam o R. E fitalato é colocado aí em um monte de plástico, plástico para embalar alimentos. Tem muito trabalho dizendo que fitalato causa infertilidade. Ou seja, fitalato tem em tudo quanto é lugar. Qualquer laboratório tem fitalato. E de vez em quando você vai concentrando e isola fitalato. Fique esperto com isso, essa tabela é muito importante. Paro por aqui.